Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Desta vez em casa, dados os condicionamentos devidos ao coronavírus e à situação de emergência pública em que todos estamos a viver. Os meios são reduzidos, mas iremos procurar que chegue a vocês em melhores condições possíveis. Vamos falar inevitavelmente do coronavírus, que é o tema atual e é o único que me parece merecer atenção neste momento. O coronavírus deixou a Europa num estado de calamidade pública que aproximou os tempos atuais dos tempos medievais. Parecia que situações como a da peste negra, situações como a da gripe espanhola, já tinham desaparecido completamente no mundo, particularmente na Europa, onde as condições sanitárias são já razoavelmente boas. Mas não. Parece que estamos a assistir a uma nova peste negra. Tal como em 1347, quando a peste negra chegou a Marselha e se espalhou rapidamente por toda a Europa. Hoje discute-se muito até sobre os meios como a debelar. Naquele tempo discutia-se sobre se devíamos esperar pelos favores de Deus para debelar a epidemia ou se deviam ser os homens com a sua ciência a combatê-la. Hoje, infelizmente, ainda há gente que diz esperar pelos favores de Deus para combater a epidemia. Vemos o caso de Donald Trump ou de Jair Bolsonaro, que estão em estado de negação e fazem orações para que a epidemia desapareça. Mas esses são casos excepcionais. Hoje na Europa, particularmente, na China, também em outros países onde a febre da religião não é tão intensa nem tão grave, noutros países procura-se combater esta peste com meios racionais. Infelizmente não estamos a conseguir. Neste momento a Europa tem números verdadeiramente assustadores. Se a China teve cerca de 82 mil casos e 3.300 mortos e já conseguiu estancar o progresso do Covid-19, a Itália está a aproximar-se dos 50 mil casos e dos 5 mil mortos. Neste momento já é o exército quem faz, em alguns lugares, o enterro de muita gente. Em Espanha também vemos aproximar-se de 25 mil o número de infectados, já aí de 1.500 o número de mortos. Não sabemos bem o número de infectados no Irão, mas eles serão, no mínimo dos mínimos, 25 mil. E o número de mortos também, oficialmente, são cerca de 2.500. Na realidade, estes números não correspondem à verdade e só um regime repressivo é que pode manter em segredo números como estes, porque se percebe que no Irão este coronavírus assumiu dimensões de tragédia. Infelizmente, também no Irão, como nas sociedades teocráticas, no fundo espera-se a clemência de Deus para acabar com o flagelo. Nos Estados Unidos também se aproximam dos 25 mil infectados e dos 500 mortos. No entanto, à medida que
a pandemia se vai desenvolvendo e já há estados que encerraram autenticamente, como Nova Iorque, como a Califórnia e outros estados que se seguiram. Vai, sobretudo na população mais frágil, economicamente mais débil, vai sofrer uma razia. A Alemanha, curiosamente, embora com 22 mil infectados, só vai ter, eventualmente não serão 22 mil, poderão ser 20 mil, os números não são rigorosos. Fala-se em 47, 50 infectados, na realidade, ou 50 mortos. Na realidade, nós vemos que a curto prazo a Alemanha terá cerca de 22 mil infectados e entre 50 a 100 mortos. Curiosamente, a Alemanha conseguiu estancar o vírus mais cedo do que em qualquer outro país. Estancar o seu progresso. E isso foi conseguido porque, desde o início, se começou o rastreio do vírus. Pessoas que tinham a mínima suspeita de terem contactado com outras pessoas infectadas, mesmo que não tendo sintomas, fazia-se-lhe a análise para saber se tinha o coronavírus. Daí que o ataque foi muito mais eficaz do que em qualquer outro país europeu, incluindo Portugal, onde as coisas não estão a correr mal todo, apesar de tudo estão melhor do que em Espanha, muito melhor do que em Itália, mas podiam ter corrido melhor se as análises começassem a ser feitas a todos os casos suspeitos. Infelizmente, as análises disponíveis, os reagentes para as análises disponíveis não eram suficientes e isso levou a que se fizesse um autêntico racionamento dos reagentes de modo a haver disponibilidade de se fazer análises para os casos já suspeitos com sintomas graves. Ora, aquilo que esta situação põe a nu é a fraqueza dos serviços de saúde europeus e mundiais de um modo geral, mas dos europeus em particular. Nos últimos anos, por força do liberalismo económico, que haveria que privatizar tudo, nomeadamente a saúde, e o Estado devia ser reduzido ao mínimo. Afinal de contas, verificou-se que o Estado era essencial não só na saúde, mas também na economia. É com o Estado forte também na economia, a intervir na economia, a subvencionar a economia, a lançar milhões e milhões sobre a economia. Nos Estados Unidos, em que Trump defendia o liberalismo económico ao máximo, a extinção de tudo aquilo que era público e o reforço de tudo aquilo que era privado, particularmente das grandes empresas, afinal de contas, Trump propôs agora um programa de $1 trilhão a lançar-se sobre a economia, para que a economia americana não entre numa depressão tão grande ou maior do que aquela que aconteceu em 1929. Infelizmente a Europa está a reagir mal, muito lentamente. A Europa deveria lançar também a mesma quantidade de dinheiro sobre a economia. Já não se trata dos eurobonds, neste momento fala-se em coronabonds e é isso que é necessário. Pelo menos €1 trilhão sobre a economia era o essencial para que a economia funcionasse. Não interessam os déficits. Neste momento há que atender aos rendimentos das pessoas, há que atender ao desemprego e, quando passar esta crise, há que atender à capacidade de recuperação das economias o mais rápido possível. E se elas forem agora sustentadas, a queda será menor e as economias poderão crescer e recuperar muito mais rapidamente do que antes sucedeu.
coloca problemas enormes sobre os paradigmas político-económicos do mundo. Temos andado a ser dominados pelo paradigma neoliberal, que procurou reduzir o Estado ao mínimo. E os efeitos são estes. Os efeitos de devastação nos serviços públicos, particularmente nos serviços de saúde. Será isto a forma de pôr termo a este regime capitalista, de capitalismo selvagem, neoliberal, que enriquece cada vez menos e não se importa com a distribuição de riqueza, mas apenas com a acumulação da riqueza no número cada vez menor de senhores do dinheiro? Será este o fim do capitalismo? Para já pensamos que não. Pensamos que não, ao contrário do que muitos estão a pensar. Pensamos que, infelizmente, o capitalismo vai se manter. E provavelmente nem sequer vai aprender com as lições de 1929. O capitalismo está a defender-se já. Reparem que, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional já fala em gastar mais dinheiro, mas ter cuidado com a dívida, isto é, já fala em regressar aos parâmetros do neoliberalismo económico. Mesmo a União Europeia está a ter muito cuidado e a falar muito em cautelas com os déficits para não se regressar completamente àquele período de déficits, embora já tenha retirado o limite de 3% nos déficits públicos. Mas repare-se, a partir do momento em que um país como a Alemanha prevê uma diminuição do produto interno bruto de 9% este ano, há algo de extremamente grave que vai acontecer nas economias europeias. E é necessário um Estado forte, um Estado corajoso, um Estado forte no sentido de apoiar os cidadãos e apoiar a economia. E a economia apoia-se não só apoiando os bancos, como se pretende fazer, mas apoiando as famílias, apoiando as pessoas e apoiando as empresas. Os bancos, neste momento, podem ser intermediários quase dispensáveis ou podem ser intermediários secundários. É importante haver uma ligação direta do Estado às empresas, às economias. E se for inclusivamente necessário nacionalizar, pois que se nacionalize, a fim de conter o desemprego. Mas este liberalismo não só assume esta face suave. Nós temos já gente, mesmo em Portugal, nomeadamente um indivíduo, um professor da Faculdade de Direito de Lisboa, que disse que o Estado poderia ser chamado a intervir através da repressão das sociedades, através da repressão de manifestações públicas de contestação dos governos. E isso vai ser mais perigoso ainda em países como o Brasil, onde um presidente se comporta como um autêntico criminoso, como o difusor de doenças, como um negador da tragédia que está e vai assolar o Brasil de uma maneira absolutamente inconcebível, porque o Brasil é um país de uma pobreza extrema e essa gente que vive nas favelas, confinada a espaços sem o mínimo de condições sanitárias, essa gente vai ser dizimada no Brasil, porque o sistema de saúde brasileiro é muito mau e a curto prazo vai entrar em colapso.
Bolsonaro e as igrejas, a Igreja Universal do Reino de Deus e outras igrejas, os Edir Macedo, os Silas Malafaia, estão agora a apelar a Deus e a rezas. Bolsonaro diz que a salvação virá de Israel. Isto é, vai haver um novo Messias, porque não vai ser ele que está a salvar, mas vai vir um outro Messias para salvar o Brasil e o mundo do coronavírus. É ridículo aquilo que diz Bolsonaro, mas é também, simultaneamente, o esclarecimento da cegueira dos fanáticos religiosos. Não sabemos se verdadeiramente são fanáticos ou utilizam o fanatismo para seu interesse. Repare-se que, concretamente, os países muçulmanos que parecem fanáticos religiosos, mas a história do islamismo é uma história de crimes, uma história de assassinatos, de traições, e os países muçulmanos, curiosamente, tão religiosos, são eles precisamente aqueles onde a corrupção é maior a nível mundial. Portanto, a religião está-se a mostrar completamente algo contra o homem neste momento. E isso deve ser denunciado para que a sobrevivência da humanidade possa ser feita com rapidez, de modo a que a humanidade não colapse perante este coronavírus. Mas há que mudar também de paradigma económico. Não é só o Estado, cumpre dizer que não é só o Estado que deve dominar a economia. Mas este momento de grave crise a nível mundial demonstrou a importância do Estado na área da economia, na área dos serviços principais, não só nos serviços essenciais, mas na área do funcionamento de toda a economia. Sem um Estado forte, em termos de intervenção social e económica dos serviços públicos, daquilo que é utilizado por todos, de modo a poder ser utilizado o mais eficaz e o mais economicamente possível para os cidadãos, sem a intervenção do Estado, nada será possível. O Estado deve intervir, seguramente, no campo da saúde, da educação e no próprio campo da economia, onde deverá ter uma percentagem nunca inferior a 60% da riqueza produzida a nível nacional na área da economia, deixando os outros 40% para os privados, a fim de que eles próprios possam utilizar a sua criatividade em favor do bem público, devendo estabelecer-se também regras de funcionamento dos privados, não só em competição com o Estado, mas também de competição entre eles, de modo a que o lucro não seja ilegal, que o crime económico que devasta o mundo não possa continuar a tomar conta de grande número de países, não só na Europa como noutros países do mundo. Vemos o caso do Brasil, onde o crime económico está autenticamente, ou tem autenticamente ao longo dos anos, devastado esse grande país. Esperamos então que o mundo aprenda com esta tragédia e que daqui nasça um mundo melhor, sem os erros que anteriormente foram conhecidos. E com isto despeço-me até ao próximo Política Impura, no YouTube, na radiotransforma.net e também no Facebook. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.